Saúde Consciência. Etel, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, os nossos ouvintes encaminhando sugestões de pauta para o nosso Saúde Consciência e uma delas é do Gledson. O Gledson aproveitou a campanha do noticiário, né, que teve o primeiro caso da Mpox confirmada em Colatina nos últimos dias, para ele falar, Etel, radar aí, a luz de amarela virou vermelha, o que a gente precisa de explicar aí para a audiência? Então, vamos só lembrar para quem está nos acompanhando aqui, Fernanda, que a Mpox é a mesma daquela que se chamava Monkeypox, né, em 2022, que começou a ser uma preocupação, porque teve aquela declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, né, da Organização Mundial de Saúde, pelo espalhamento desse vírus, e depois as pessoas começaram a matar macacos, né, achando que os macacos transmitiam a doença. Na verdade, os macacos eles também são vítimas da doença. A Organização Mundial de Saúde fez aquela mudança de nome e hoje então a gente chama Mpox. Isso. Só para as pessoas saberem, né, que a gente está falando daquela mesma doença. Então, não é algo novo, não é uma doença, é um vírus que a gente já conhece desde a final da década de 50. Então é um vírus que começa a ter uma preocupação em 1978, a transmissão em humanos, né, de animais para humanos. O reservatório são roedores, pequenos roedores, e o macaco também é uma vítima, assim como os humanos, né? Então, os primatas não humanos, que são macacos, e nós, primatas humanos, somos vítimas desse vírus. É um vírus que ele não tem, Fernanda, uma letalidade, assim, a capacidade, uma vez a pessoa infectada, de levar essa pessoa à morte, ela é bem limitada. As mortes que aconteceram no Brasil e no mundo eram pessoas que já tinham algum problema, alguma doença, alguma imunodeficiência, né? Ou eram pessoas vivendo com HIV, ou pessoas em tratamento de câncer bastante avançados. Então, assim, no mundo, essas foram as pessoas que morreram, né, com essa doença, que ficou conhecida como varíola dos macacos, né, de macacos, mas na verdade é porque ela foi descoberta, né, em macacos, mas não são eles que transmitem. E tem uma vacina, né, um único fornecedor de vacinas no mundo. A gente tem um estoque limitado. E o Brasil fez uma opção. A gente importou em 2023, eu ainda estava lá no Programa Nacional de Imunizações, né, na Secretaria de Vigilância, quando a gente recebeu essas doses de vacina, eram poucas doses, e foi então instituído no Brasil grupos prioritários para receber. Então a vacina não está disponível para todo mundo, é uma vacina de um laboratório específico, e que não, um laboratório europeu, e que não tem um grande estoque, né? Então foi feita uma priorização para pessoas vivendo com HIV, que têm uma imunidade muito baixa. Então não é nem todas as pessoas com HIV, são aquelas que têm alguma dificuldade de tratamento, que estão com a imunidade muito baixa e que na eventualidade de se infectar podem vir a ter um quadro mais grave da doença. Aqueles profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, lidando com essas pessoas, principalmente quem trabalha em pronto atendimento, né, pronto-socorro, pessoas que trabalham em laboratório, manipulando amostras. Então, são pessoas que estão com maior risco, né? E é uma doença que, se a gente pegar mesmo o Espírito Santo, no ano passado, Fernanda, em 2025, nós tivemos 39 casos confirmados no Espírito Santo. Nós estamos em 2026, em março, e temos agora o primeiro caso confirmado. Então, eu diria assim, a gente não está fora do padrão dessa doença desde que ela entrou, né, no país em 2022. A gente tem mantido esse número de casos aqui no Espírito Santo, em torno de 20, 40 casos por ano, e felizmente sem mortes, né, aqui. Nós tivemos no Brasil algumas mortes. No ano passado, no Brasil, foram mais de 1.000 casos,
sendo que São Paulo está concentrando o maior número de casos. Também é um contingente maior de pessoas, né, circulando. Lembrando, né, Fernanda, que diferente do vírus da Covid, né, esse vírus da Mpox, ela não tem essa transmissão aérea. Então, a transmissão é mais pelo contato. Por isso que a grande preocupação, né, e a orientação das autoridades sanitárias é, se você não se relacionar, né, não ter principalmente ato sexual com pessoas que têm lesão na pele, né, você está vendo ali que tem uma lesão, e não só na parte dos órgãos sexuais, mas pode ser rosto, mão, né, peito, né, essa parte do peitoral. Então, assim, se tiver lesão, é muito importante que as pessoas não tenham esse contato, né? Porque é através dessa secreção do contato que o vírus é transmitido. O Adalberto, inclusive, ele tem aqui algumas das perguntas, né, que chegam para a gente sobre... são dúvidas simples, mas pode ser dúvida de muita gente. Theo, vamos deixar o Adalberto aqui contar. Bom dia, Theo, tudo jóia? Bom dia, Adalberto. Retornou, né? Retornando, as férias acabaram. Theo, é o seguinte, desde ontem, gente, nós disponibilizamos na nossa rede social, lá no Instagram da CBN Vitória, no @CBN Vitória, algumas das afirmações, Fernanda e Theo, mais comuns sobre a Mpox. E nós demos 4 opções aqui. A doença é transmitida apenas por macacos. Todos os casos são graves, qualquer pessoa pode ser infectada e não há nenhuma forma de prevenção. Theo, olha que dado interessante. Nesse momento aqui, nós temos 70% dos internautas dizendo que qualquer pessoa pode ser infectada pela doença, Theo. Então, é muito importante que as pessoas compreendam isso. Qualquer pessoa pode se infectar se você tiver contato, né, com alguém que esteja com a doença, principalmente se essa pessoa está na fase de transmissão, porque, em geral, Adalberto e todos estão nos acompanhando aqui, se a pessoa, a fase de transmissão ela pode durar até 21 dias. Em geral, quando aquelas crostas, aquelas casquinhas, né, da ferida, quando elas caem, secam, em geral a pessoa não está mais transmitindo, mas isso acontece em torno de 21 dias depois, né, do início da doença. Então, assim, qualquer pessoa pode se infectar, mas uma das perguntas que você fez aí, se os casos são graves. A maioria dos casos não são casos graves. São casos que, com o tempo, né, a pessoa vai curar. Quando, em geral, a gente tem casos graves, como eu falei aqui, quando a pessoa já tem alguma outra doença que faz com que o organismo dela não consiga produzir uma resposta de defesa. Então, pessoas vivendo com HIV, pessoas em tratamento de câncer, em geral, né, pessoas em estado avançado de tratamento de câncer. Então, doenças que vão ali diminuir a resposta do nosso organismo, a capacidade dele de se defender, podem desenvolver doença mais grave. Mas todas as pessoas que entram em contato com alguém que tem a doença e que tem contato com a lesão, principalmente, podem se infectar, ainda que nem todos fiquem graves. A maioria não fica. Deu para entender essa parte? Deu. Theo, eu fiquei na dúvida até. Quando você falou da casquinha, fica igual catapora? Isso, tem aquela... Em geral, começa com uma vermelhidão, aquelas manchas vermelhinhas, né? Depois tem uma secreção, forma aquela pústula, que pode ser uma secreção líquida ou pode ser uma secreção mais purulenta. Ela vai evoluindo, né? Em geral, no final, ela fica mais purulenta. E depois ela forma uma crosta, uma casquinha. Então, em geral, esse é a história, né, natural da doença, como ela vai se apresentando até essa lesão secar, né, e a pessoa, então, não transmitir mais. Por isso que uma das coisas difíceis, assim, do isolamento dessa doença é que ela tem esse isolamento de 21 dias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma pessoa que trabalha, né, mesmo que tenha um empregador, né, você vai ficar
com atestado, né, você vai ficar 21 dias fora, né, do seu trabalho. Se a pessoa ela trabalha por conta própria, né, imagina, Fernanda, ela vai ficar grande tempo afastada, né, das atividades. Então, em geral, a pessoa que produz o seu próprio dinheiro, né, precisa trabalhar para ganhar ali o seu recurso, também tem uma dificuldade aí, precisa muitas vezes de estar aí, recorrer, né, ao INSS para essa remuneração durante esse período que não consegue trabalhar, quando a pessoa tem aí, né, paga as suas ações, as suas questões trabalhistas, né? Mas nós temos um contingente grande no país que infelizmente trabalha na informalidade. Então, não podem ficar 21 dias, né? Exato, essa questão do isolamento tem sido um desafio, né, na prevenção dessa doença, na prevenção de que não se transmita, né, para outras pessoas, porque o próprio contato com utensílios, vamos supor, eu tô com lesão na minha mão, eu pego um vidro de água, né, entrego para outra pessoa, ou eu pego qualquer objeto. Isso é passível também de transmissão, né, os objetos ali, porque o vírus pode sobreviver ali, ainda que por pouco tempo, mas ele pode passar, né, nos objetos também. Essa transmissão por contato que a gente fala. Uhum. Vamos lá, Roberto, tem mais? Temos mais, Etel. A segunda opção mais votada pelos nossos internautas aqui, 55% deles, Etel, diz o seguinte, que não há nenhuma forma de prevenção. Vamos reforçar, Etel, mito ou verdade? Então, esse é mito. A gente tem uma vacina, como eu falei aqui, a vacina não está disponível para todas as pessoas, há uma limitação de produção, né, dessa vacina no mundo, mas essa vacina ela está disponível no SUS para grupos prioritários e a gente não tem um medicamento específico, não temos. Quando a pessoa está com a doença, os medicamentos que são utilizados ali são medicamentos para diminuir a dor, às vezes para diminuir aquela prurido, né, aquela coceira, que dá principalmente quando a lesão começa a secar, né? Também medicamentos ali que a gente fala para diminuir esses sintomas, mas nós não temos um tratamento para o vírus, não temos um antiviral, mas temos uma vacina. Também a forma de prevenção é esse isolamento. A pessoa que está doente, ela precisa se isolar para a gente impedir a transmissão, né, para outras pessoas. Então também isso é uma forma de prevenção. O isolamento, essa pessoa não circular, né, lavar bem as mãos em tudo que tocar. Então, aqueles hábitos de lavagem das mãos, o uso do álcool em gel, eles também funcionam para esse vírus. Uhum. Essas foram as opções mais votadas lá no nosso Instagram, Fernanda, dos mitos e verdades. O Gledson perguntando se a imunodeficiência torna a pessoa mais suscetível ao contato ou ao contágio. Sim. Então, porque em geral você tem por que a pessoa com imunodeficiência ela pode ter casos mais graves? Porque o sistema de defesa dessas pessoas não respondem como alguém que a gente chama de imunocompetente, né? Uma pessoa que está no sua plena saúde, né? Então o sistema de defesa é menos efetivo, aquela que tem imunodeficiência. Então, quando ela se infecta, isso qualquer vírus, né? Não apenas esse, mas quando a pessoa se infecta, ela tem uma possibilidade de que esse vírus se replique, se multiplique muito rápido no organismo dela, porque ela não tem defesa, né? Vamos dizer, o exército dela está mais fraco, então ela vai desenvolvendo, ela pode desenvolver doença mais grave. É por isso que né, esse mecanismo de defesa é diminuído, ele está, né, enfraquecido, e aí faz com que o vírus fique mais potente, né, dentro desse organismo. E pode, então, causar essas doenças mais graves. Então, em geral, é isso que acontece. E também, Fernanda, em geral, as pessoas com imunodeficiência, elas também têm outras doenças oportunistas que a gente fala.
Então a pessoa já pode ter uma outra lesão de pele por uma outra doença, e ali um contato com alguém doente tem uma porta de entrada mais fácil, entendeu? Então também tem esse detalhe, né, importante, porque ela está mais propensa a se infectar, ela pode ter lesões por outras infecções oportunistas e pode então ter uma porta de entrada para esse vírus mais facilitada. Etel, muito obrigada, hein? Até terça. Até, Fernando, um abraço. Um abraço. Tchau, Adalberto. Tchau, Etel, até a próxima semana.